Olá, gente! Bem-vindas! Como eu prometi a vocês, estou aqui para falar o que está por detrás do espetáculo teatral. E hoje vou dividir com vocês o espetáculo Por Eles Ir. E tem um detalhe, eu vou dividir os vídeos em partes para não ficar muito longo. E na parte de hoje a gente vai falar um pouquinho do processo teatral. Cada pessoa vai contar de um ensaio. Então fique aí que vai começar. Bora lá? Agora com vocês o depoimento dos atores Josi e Matheus. Foi quando a Camila pediu, gentilmente, para que eu realizasse um experimento que era dar as falas do texto em situações cotidianas, em situações do dia a dia, com pessoas comuns, que não fizesse parte do processo. E não falar aquilo de forma poética, como é dentro de um espetáculo. Falar de forma cotidiana mesmo. E isso me deu o gatilho para falar, nossa, não precisa ser tão estereotipado, trazer tipo, oh meu Deus, ela está morrendo. Não é nesse sentido. E até então eu tinha essa perspectiva de um espetáculo, de ser totalmente caricato, ou que eu tivesse, se eu não demonstrasse toda a minha emoção em cima daquele personagem de forma dramática mesmo, no sentido de dramático mesmo falando, não surtiria efeito. E justamente o contrário eu percebi nesse processo, nesse experimento, quando eu realizava essas atividades assim fora do contexto dos ensaios, que eu falava frases comuns com pessoas na rua, assim, e as pessoas ficavam me olhando, tipo, nossa, isso aconteceu comigo também, só que de uma forma diferente. Eu me assustava com a resposta delas, porque para mim aquilo eram frases que só poderiam ser ditas dentro de um espetáculo, onde as pessoas entenderiam que era poético, e não num dia a dia, né? Frases simples como... Historinhas eu tenho 1000, poderia contar várias aqui para vocês, como por exemplo, a da mulher que brotou alface no seu corpo de repente. E ela se abriu para a vida. Entende? Eu diria isso para uma pessoa comum na rua e ela fala, nossa, eu tô precisando ser essa mulher, tô precisando me abrir para a vida. E a pessoa entender. Acho que o significado maior tá nisso, você falar, conversar com uma pessoa cotidiana e dizer uma frase completamente poética e ela compreender. Então, a poesia ela tá no mais simples, no mais sutil e não necessariamente no mais exagerado, no mais dramático. Dizem que eles ouvem muito melhor do que nós. O coração, por exemplo, eles não escutam tum-tum-tum como nós ouvimos. E sim quem. Dizem que é porque o coração é uma voz de longe gritando: eu te amo, eu te amo. Então bate desesperado respondendo: Eu lembro muito de um dia em que, bom, o texto, pra quem não sabe, tem um pé de abacate na casa de uma senhora e caem abacates o tempo inteiro, né? Um ensaio que a gente fez, uma experiência, né, que a gente viveu, que foi de levar abacates e fazer coisas com abacates, assim. E eu não sei, assim, esse foi um dia tão simples, mas eu achei tão divertido e tão legal, assim, da gente comer abacates juntos ali e tudo mais. Quer apalpar? Pode. Nossa, mas é muita proteção, não é? Pra que tudo isso? O quê? Meu cachorro, ele tá doente. Vai ser sacrificado hoje. Então é disso que você tá fugindo? Não sei, eu acho que eu disse. Pra até entender essa hora que eu fico falando, até você me interromper, eu vou ficar aqui falando sem parar até você falar alguma coisa. Chegou a minha vez agora de partilhar com vocês um ensaio. Esse ensaio
ele aconteceu depois da gente criar uma estrutura, uma metodologia de chegança na sala de ensaio. A gente se abraçava, fazia o alongamento individual, o alongamento coletivo, depois a gente ia para um jogo de aquecimento e aí a gente partia para experimentar a cena. E essa estrutura criada, ela foi sendo rotineira dentro do grupo, dentro dos nossos encontros. Nesse dia, eu falei assim: atores, quero fazer uma provocação. Eu quero que no ensaio de hoje vocês comecem com esta rotina, só que em um determinado momento, que a gente não sabe qual vai ser, vocês vão propor uma outra atmosfera para esse ensaio, uma ruptura. Só que essa ruptura, ela tem que ser quase imperceptível. Ela tem que ser sutil. Combinado? Combinado. Vamos lá. Começou. Aí começou o alongamento individual, o alongamento coletivo. Aí quando foi pro jogo, eles escolheram o jogo da Pantera. Eu vou colocar aqui na descrição como é que funciona esse jogo para quem não conhece. Eles começaram a discutir como que se joga esse jogo. E aí para cada um era uma percepção diferente. Eu sei que isso foi tomando uma dimensão de uma discussão. E isso foi virando uma coisa meio à parte do jogo. E aí de repente eles voltavam pro jogo, discutia de novo, voltava pro jogo. Então ficava meio que nesse vai e vem. Virou uma cena assim, diante do que eu tava presenciando. E aí me surpreendeu, porque realmente eu não percebi quem puxou aquilo. E quando eu fui conversar com eles no final do ensaio, me surpreendeu mais ainda, gente. Eles não tinham percebido também. Eles comentaram que, tipo, tinha momentos que ele achava que a pessoa estava falando com eles daquele jeito. Eles estavam confusos se era a pessoa ou se a pessoa estava propondo uma nova atmosfera. Matheus! Então é isso, eu agradeço muito ao Matheus Borelli, a Josi pelos depoimentos e obrigada a você que está me acompanhando e que está trocando comigo. E fiquem ligados, gente, porque ainda vai ter mais sobre o Por Eles Ir. Até mais! Paz e amor aí, o resto é só curtição.